Meu nome é Rafael, tenho 40 anos, sou do interior de São Paulo e hoje quero compartilhar meu relato com vocês. Na época eu era estagiário de enfermagem. Havia acabado de começar em um hospital que era conhecido por ser antigo e repleto de histórias sinistras. No entanto, como qualquer cético, eu não acreditava nessas coisas. Para mim eram apenas rumores, invenções de funcionários entediados para assustar os novos. Até que uma noite, eu vi algo que jamais esquecerei. Era uma madrugada fria, sem luar, e o hospital estava em seu silêncio usual. A ala em que eu trabalhava era a mais antiga do prédio, quase desativada. Usávamos apenas alguns quartos para pacientes em estado terminal ou para casos que necessitavam de isolamento. Eu estava de plantão na ala C, conhecida entre os funcionários mais antigos como a ala dos esquecidos. Muitos falavam que aquela parte do hospital já havia sido um sanatório décadas atrás, mas o que eu sabia era que à noite quase ninguém passava por ali. Naquela noite, recebemos um paciente novo, um homem idoso com aparência frágil que tinha sido internado devido a um quadro grave de insuficiência respiratória. Ele foi colocado em um dos quartos mais afastados da ala, o quarto 106. Assim que ele chegou, senti um calafrio inexplicável. Mas ignorei, pensando que era apenas cansaço. Pouco depois da meia-noite, enquanto eu fazia minha ronda, percebi que a luz do quarto 106 estava piscando. Isso não era incomum em um hospital tão velho, então fui até lá para verificar. Quando entrei no quarto, o paciente estava deitado com os olhos fixos no teto. Havia algo de muito estranho nele, como se ele não estivesse ali de verdade, como se sua mente estivesse em algum outro lugar. Perguntei se ele precisava de algo, mas ele não respondeu. Os monitores ao seu lado estavam estáveis, então me virei para sair. Mas antes que eu pudesse dar o primeiro passo, ouvi uma voz rouca e fraca vindo de sua direção. "Eles estão vindo." Ele sussurrou, quase inaudível. Voltei imediatamente. Perguntei a ele quem estava vindo, mas ele apenas continuou olhando para o teto. O coração começou a bater mais rápido no meu peito, mas tentei manter a calma. Pensei que talvez ele estivesse delirando por causa da medicação ou da falta de oxigênio. Saí do quarto, mas aquele sussurro ficou ecoando na minha cabeça. Decidi continuar minha ronda. Enquanto caminhava pelos corredores vazios, o silêncio era quase absoluto. O único som era o das luzes fluorescentes zumbindo acima de mim. À medida que me afastava do quarto 106, algo começou a me incomodar. Eu sentia uma presença. É difícil descrever, mas parecia que alguém estava me observando de algum canto escuro. Olhei para trás várias vezes, mas o corredor estava vazio. Minutos depois, enquanto verificava outro paciente, ouvi um som agudo, como um chiado elétrico, vindo da direção do quarto 106. Voltei correndo. Quando entrei no quarto, os monitores estavam enlouquecendo. A linha do batimento cardíaco do paciente estava completamente estática, indicando que ele havia entrado em parada cardíaca. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o que vi me fez congelar. O homem estava sentado na cama, com os olhos arregalados e a boca aberta em um grito silencioso. Suas mãos estavam agarradas aos lençóis com tanta força que seus dedos estavam brancos. E então, de repente, ele se virou para mim. Seus olhos não pareciam humanos. Eram negros, vazios, sem vida. Senti um arrepio percorrer minha espinha e tentei me mover, mas estava completamente paralisado pelo terror. Foi então que a porta do quarto se fechou violentamente atrás de mim, com um estrondo tão alto que parecia ter sacudido as paredes. A luz piscou novamente e quando olhei de volta para a cama, o homem não estava mais lá. Apenas o lençol estava amontoado, como se ele tivesse desaparecido em pleno ar.
Fiquei ali, em pé, sem saber o que fazer. Minha respiração estava ofegante e minha mente tentava desesperadamente entender o que tinha acabado de acontecer. Decidi sair do quarto imediatamente, mas ao abrir a porta, algo me fez parar novamente. A luz do corredor estava piscando, e no final do corredor vi uma figura. Era uma mulher. Seu rosto estava obscurecido pela escuridão, mas eu podia ver seu corpo coberto por um vestido hospitalar antigo, daqueles que usavam em sanatórios décadas atrás. Ela estava parada, imóvel, me observando. Meu coração batia tão rápido que eu quase podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A sensação de pavor era insuportável. Então a figura começou a andar em minha direção. Passos lentos e deliberados. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Minhas pernas não respondiam. Ela se aproximava cada vez mais, até que pude ver seu rosto. Seus olhos estavam vazios, a pele pálida e esticada sobre os ossos, como se ela estivesse morta há muito tempo. De repente senti uma mão fria a tocar meu ombro. Pulei de susto e me virei. Mas não havia ninguém. Quando olhei de volta para o corredor, a mulher tinha desaparecido. O corredor estava vazio novamente, mas o medo persistia. Fui correndo até a sala de controle, onde outros enfermeiros estavam monitorando os pacientes. Quando cheguei lá, tentei explicar o que tinha acontecido, mas ninguém acreditou em mim. Disseram que o paciente do quarto 106 tinha morrido de insuficiência respiratória poucos minutos antes. Eles afirmaram que eu devia estar cansado, que a minha mente estava pregando peças. Mas eu sabia o que tinha visto. Aquele homem não apenas morreu, algo o levou. Decidi pedir para revisar as câmeras de segurança. Havia uma câmera no corredor da ala C. Quando o vídeo foi exibido, fiquei em choque. Não havia nada, nem a mulher, nem os estranhos eventos no quarto. Apenas o corredor vazio e eu, parado ali, olhando em direção a algo que aparentemente não existia. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Pedi transferência para outra ala, mas as memórias do que vi ainda me assombram. Meus sonhos são repletos da imagem daquele homem com os olhos negros e da mulher que caminhava em minha direção. Como se estivesse esperando algo ou alguém. Meses depois, descobri mais sobre a ala C. Ela realmente havia sido parte de um antigo sanatório psiquiátrico no início do século XX. Pacientes foram mantidos em condições terríveis e muitos morreram de maneira horrível. Dizem que suas almas nunca deixaram o lugar. Alguns funcionários antigos até relatavam casos semelhantes ao meu, mas ninguém falava muito sobre isso. Era como se o hospital tentasse encobrir as histórias. Até hoje, quando passo por perto daquele hospital, sinto um arrepio percorrer minha espinha. E às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço aquele sussurro. Eles estão vindo.